em 22, desde o início, né, eu disse para as pessoas que militavam comigo, eu não tenho condições de concorrer nessa eleição. Né? Eu não tenho condições individuais, eu não tenho saúde, eu tive muito impacto na minha saúde física, a gente fala pouco sobre isso, né? Sobre os impactos físicos dos problemas relacionados à nossa saúde mental. Então eu tive problemas hormonais severos e eu achava também que era o momento de eu retribuir, digamos assim, não que exista um pacto de retribuição, né? Porque talvez se existisse, as coisas não dessem tão certo entre eu e o Duca, mas eu achava também que era correto eu dedicar um tempo à minha família como eles tinham dedicado a mim. Eu sei que a gente não está acostumado a isso, porque em geral os homens na política, eles fazem o que querem. Eu sempre brinco assim, já viu alguém que concorre a deputado federal preocupado em que escola a filha vai estudar? Não, porque tem alguém fazendo isso. Esse alguém a mãe. Se fosse, na minha casa é equilibrado, né, se fosse preocupação, sim, conheço, o Duca veio aqui, né, conheço bem. Se fosse essa preocupação, ia ter uma creche do lado do Congresso, né? Porque, por exemplo, eu quando tenho que sair de noite, eu fico pensando, meu Deus, meu filho vai ficar com quem, né? Exatamente. E aqueles deputados, assim, todos porque é uma coisa social, construída, não é fulanizar, não é dizer que eles são culpados por isso, é uma sociedade, tá tudo bem. Eu falo, mas tu é contra homem, eu fiz né? A minha barriguinha aqui que vocês estão vendo, produziu, né? Um pinto, 2 bolinhas, então fiquem tranquilos. Mas o que eu quero dizer é que se tivesse uma preocupação ali com isso, com quem vai ficar o filho, ia ter uma creche do lado, né? Então, eu tomei essa decisão, foi uma decisão muito feliz, eu já queria, né? Eu fiz o meu mestrado durante o meu mandato de deputada estadual, né? Essa era uma das coisas que eu queria resgatar quando eu saí de Brasília. Eu sempre quis estudar. Eu lembro naquela mesma eleição de 2020, onde eu ouvi que eu estudava demais. Mas eu ainda sou de um tempo antigo. Eu defendo que os políticos estudem, que eles pesquisem, que eles conheçam soluções, que eles se inspirem em coisas que deram certo. Nesse processo do meu doutorado aqui na Políticas Públicas da URGS, que é onde eu fiz o meu mestrado também, eu apliquei para uma bolsa muito prestigiada, que é a Fulbright, uma das maiores bolsas de pesquisa do mundo, e eu fui selecionada, né? E aí que eu fiquei, então, fiquei 10 meses nos Estados Unidos, na Universidade da Virgínia, em Charlottesville, que é onde teve aquele rally nazista, né? Que é uma universidade que foi criada pelos Thomas Jefferson. Eu estudo justamente as ideias de liberdade americanas, né? Que os pais fundadores idealizaram lá, né? Para os Estados Unidos, e o impacto disso na organização e regulação da internet brasileira ao longo da história, né? Então, eu fiquei lá um tempo, foi ótimo. E voltei em maio do ano passado durante a enchente. Mas aí é engraçado que às vezes eu tô na rua e as pessoas falam assim, aí tu já voltou de Portugal? Aí eu penso assim, Portugal? Cara, eu nem sei quando eu fui pra Portugal na vida, sabe? Tipo assim, uma escala, será que alguém... Aí são as mentiras que surgem em torno disso, porque... enfim, porque eles sempre mentiram muito em torno da minha trajetória. Então, sim, Kelly, foi terminando assim, né? Eu... Hoje vejo muitas mulheres na mesma condição do que eu vivi e talvez falar sobre isso, né, tenha sido determinante para que as mulheres não tivessem que sair e fazer manobras tão duras na vida pública como eu tive que fazer. E acho que eu e a Áurea Carolina, que foi outra que fez junto comigo, voltaremos juntas para a disputa, porque nós acho que nos apoiamos muito mutuamente nesse período. Gabriel, PG. Vamos falar de eleição mesmo, então, Manuela. Você já está com os 2 pés no PSOL, né? É o que indicam todas as matérias, pelo menos. Queria entender qual é a razão dessa escolha. Na verdade, eu tô rindo porque meu cardiologista falou assim, não teve só problema de hormônio, teve palpitação também. Sim. Ainda tem o extracístole. Mas aqui... Olha só, na verdade, né, quando eu saí, o meu processo de saída do PCdoB foi um processo longo e muito respeitoso, como eu costumo ser. O PCdoB foi muito importante para mim, toda a minha militância, foram 25 anos de uma relação muito feliz, feliz no sentido político, né? Me deu régua e compasso, como eu costumo dizer. Acho que igualmente eu fui importante para o PCdoB, né? Nós nos mudamos mutuamente. Tem um verso do Neruda que eu gosto muito, que é nós dois, os dois de então, já não somos mais os mesmos. Eu não era mais a mesma no final do processo, o PCdoB também não era mais para mim o mesmo de quando eu me filiei, e eu decidi, com muita tristeza pessoal, sair do partido. Desde o início desse processo, eu disse que eu procurava um partido para me organizar e para militar. Eu não sou candidata, né? Eu sou militante. Eu fiquei 6 anos sem mandato, construindo e fazendo política, que é o que eu sei fazer, o que eu acredito. Eu não acredito em perspectiva individual.
E conversei com todos os partidos de esquerda, porque eu sou uma mulher de esquerda, né? Caso não tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro. Sobre isso, sobre a minha vontade de ajudar a construir um partido. E, finalmente, assim, tenho conversado e avançado nas minhas conversas com o PSOL, realmente, Gabriel, nesse último período, imaginando que pode ser um caminho para isso, né? Para eu concorrer às eleições, mas muito mais do que isso, porque as eleições, para mim, elas são um espaço de disputa, mas de reafirmação de ideias. E eu acho que nós precisamos resgatar esse sentido, sabe? De que as eleições são um espaço respeitoso de debate, de ideias, de projetos para o nosso país. Não dá mais para cada problema que a gente tem, a gente ser atravessado pela ausência de debate, pela ausência de projeto e por um ambiente que é absolutamente hostil. A Kelly trabalhava em Brasília quando eu fui deputada e eu sempre brinco que, para mim, assim, teve dois choques, né, desse novo tempo. Primeiro, que eu sou alguém... Poxa, eu fui do PCdoB 25 anos, as minhas ideias sempre foram meu cartão de visita, não sou alguém que escolheu um lugar que não tinha ideias claras. E eu sempre tive uma relação absolutamente respeitosa com os outros parlamentares. Tanto que, à época, eu aprovei, por exemplo, o Estatuto da Juventude por consenso, sendo a primeira legislação brasileira que tinha direitos para a população LGBT dentro, com apoio da bancada evangélica, por causa dessa característica de diálogo. Hoje em dia, os parlamentares não se cumprimentam. Mais do que isso, eles se ameaçam mutuamente. PG, eu estive no ano passado, há um ano exatamente, nós organizamos um evento de parlamentares mulheres em Brasília, o instituto que eu presido, e Se Fosse Você, e simplesmente a Polícia Legislativa agia contra uma parte dos parlamentares, como eu vi na Câmara de Vereadores recentemente, quando a Guarda Municipal e uma parte da Polícia Legislativa agredia vereadores. Sim. Tanto que um policial do Legislativo mais antigo me disse assim: vereadora, no seu tempo não era assim, porque lá eles me chamam de vereador, no cargo que eu ocupei orgulhosamente, meio apavorado. Então é preciso reestabelecer a ideia, a política não é o lugar do confronto bélico. A política foi criada como instrumento da humanidade para que a gente medie as nossas diferenças, para que a gente consiga, de uma maneira respeitosa, impor vitórias e derrotas, maiorias e minorias, mas a partir daquilo que a gente construiu, gente, claro, da civilidade entre as relações. Acho que pegando esse teu gancho, Manuela, eu acho muito pertinente o que tu está abordando, e a Manuela, acho que a maioria das pessoas sabe, é uma das vozes mais ativas do feminismo contemporâneo no Brasil hoje. Então, as conquistas que o movimento feminista, desde o início do século XX, alcançou são inegáveis e fundamentais para o avanço civilizatório, isso não há dúvida. Mas as reações, as resistências também são, de 10 anos para cá, pelo menos proporcionalmente, muito intensas também. É claro que existe, Manuela, uma corrente reacionária, né, que talvez não aceite alguns avanços, mas me parece que existe também, e aqui eu acho que tem relação com o que tu estava dizendo, sobre o diálogo, né, a importância de conversar. Muito se falou sobre uma certa radicalização do chamado discurso identitário, não sei se tu gosta dessa expressão, então com algumas, né, por exemplo, todo homem é um estuprador em potencial, por exemplo, sabe? Mas algumas radicalizações que acho que ajudou a fortalecer essa resistência. Faz sentido isso pra ti? E talvez tenha afastado alguns aliados também. A impressão que eu tenho. Algumas pessoas, não, parem, o que eles estão dizendo dos homens? Eu vou cair fora disso aqui. Deus, e vai pro outro lado. Quando vê, tá apoiando o lado oposto e, inclusive, com uma dificuldade de diálogo, como tu estava dizendo. Eu queria que tu fizesse uma avaliação sobre isso. Faz sentido pra ti? Esse é um dos assuntos, talvez, que eu mais me dedique a pesquisar, estudar, entender mesmo, né, Paulo? Porque ele diz respeito à possibilidade de nós mulheres existirmos ou não, né? Eu como a Kelly, criei um menino, Gui, meu enteado, que viveu comigo desde os 9 anos. Mas eu crio uma menina, né? E eu sei a diferença de educar os dois e de preparar eles para o mundo. Então, nós vivemos num mundo radicalmente violento com as mulheres. Quem é gaúcho acompanhou o crescimento de feminicídios bárbaros, de infanticídios, né, de pais matando filhos para vingar casamentos que não deram certo. Nós tivemos uma semana no Rio Grande do Sul que um pai jogou o carro contra um caminhão e depois um outro pai jogou o filho da ponte. Atirou da ponte. Isso para mim é radical. Para causar dor para mulher. Claro. Para causar dor na isso para mim é radical. Essa é a violência radical a qual as mulheres estão submetidas. Assim como o racismo é uma violência radical contra os meninos e meninas pretas do nosso país. As mães de crianças negras, né, que são minhas amigas, me mostram todos os dias como é diferente educar o menino delas do que foi para mim educar o Gui.
Eu nunca tive que pedir pro Gui sair com a identidade. Eu nunca tive que pedir pro Gui, ensinar o Gui a se relacionar com a polícia, porque eu sabia como ia ser a relação com ele, um menino de classe média, criado no Montserrat, né? Então, assim, primeiro a gente tem que colocar a violência no lugar que ela tá. A violência que organiza a sociedade passa pela violência contra as mulheres e meninas. Vamos lembrar que a gente tem a cada 8 minutos uma menina estuprada no Brasil. Quando eu falo menina, é menor de 14, né? Então, essa é aí que está a violência. Agora, Paulo, a gente também vive um tempo em que as posições são colocadas, sobretudo no ambiente virtual, de forma muito sintética. Em que o algoritmo e o engajamento passam a ser parâmetros de desenvolvimento das ideias. E isso faz com que frases como a que tu mencionaste ganhem uma dimensão grande, pública, né? Às vezes destruindo possibilidades de diálogo, né? E com pouco, aquilo que o Paulo Freire chama, pouca generosidade pedagógica. A generosidade pedagógica, ela é um recurso que nós precisamos usar para mudar os que não foram mudados. Não é querer ser generoso. Eu entendo cada mulher que não tem paciência mais, porque é difícil ter. É difícil ter, né? Eu tenho 44 anos e fui submetida nos meus anos de vida pública a um escrutínio que nenhum colega meu foi. Que nenhum. Com menos qualidades intelectuais e morais que eu. Vários deles, né? Então eu sei que é cansativo, que esgota, mas para quem quer mudar a sociedade, mudar o mundo, ela é um recurso necessário. Quer dizer, conversar. Conversar, claro. Por quê? Porque existe diferença. Uma abordagem um pouco mais acolhedora. Eu acredito nisso, sempre acreditei. Eu saí da eleição de 2018 e fui organizar um livro sobre feminismo. O meu livro não é um livro teórico, ele até é. Mas o que ele é? Eu peguei as minhas amigas, feministas como eu, e pedi para que elas me dissessem as frases mais estapafúrdias que elas tinham ouvido naquela eleição de 2018. O machismo e o feminismo são a mesma coisa, né? Cada um de um lado. Ou as mulheres odeiam a família, as feministas odeiam a família. E a partir desses raciocínios replicados com coisa de desinformação muito potente do bolsonarismo, mas também que, digamos assim, reproduzem o que é isso que a gente chama de estrutural, cultural, eu fui tentando conversar com as pessoas. Então, eu acredito na necessidade disso. Agora, Paulo, tem uma diferença entre o que é ódio e o que é machismo. Digamos assim, o machismo, ele é como uma piscina. Todo mundo tem os pezinhos dentro. Eu posso estar só com a solinha do pé, ou eu posso estar mergulhada lá, coberta de água, né? A misoginia é uma outra coisa. As postagens que arrancam os meus olhos, ou que me desejam a morte, ou que ameaçam a minha filha de estupro, ou que ameaçam as nossas parlamentares lésbicas de estupro corretivo, elas não são sobre esse machismo da incompreensão, da ideia de que mulher tem que ganhar menos porque elas são a consequência mais violenta do que é a construção cultural do machismo. Usa-se essa expressão estupro corretivo? As comunidades de masculinistas, né, ou de incels, como se convencionou chamar, e que as pessoas depois da séria adolescência passaram a entender um pouco o que nós nos referimos, chamam assim, estupro corretivo, porque tu ainda não teve nenhum homem que tenha te colocado no teu lugar, entende? Então, assim, o que me preocupa na tua pergunta? Sim, a gente tem que ser generoso. Tem. Com quem tem disposição de ser tocado, né? Com quem tem disposição de ser transformado. Mas a gente também precisa ser firme e duro com os casos de ódio e violência para que haja espaço para essa generosidade. Tu entende? Porque senão a gente fica sem referência, sem exemplo. Né? Tu entende? Não, acho que tu tem toda a razão, mas me parece também, Manuela, e acho que tu concorda pelo que tu está dizendo, que também existe um movimento que fica muito pregando para convertidos, né? O que tu está dizendo é que é legal pegar quem não é convertido, porque tu quer ter uma generosidade e convencer as pessoas que precisam ser convencidas de algo. E tu sentou com a Cíntia Chagas recentemente, o que seria inimaginável, mas veja, porque as pessoas não conseguem, como tu dizia, o PG conversar. Dá um pouco a impressão de que todo mundo que não está dentro do movimento pode ser um violento, agressivo e que faz parte desse tipo de... Se é estrutural e se é cultural, né? Se nós mulheres acreditamos que até nós mulheres reproduzimos o machismo, vou dar um exemplo. Eu sou de uma geração, meu maior orgulho na juventude era só ter amigo homem. Por quê?
Porque isso me colocava num certo lugar social, que não era o lugar das mulheres, porque eu achava aquele lugar um lugar rebaixado. Um lugar que não era da pessoa forte que eu me reivindicava. Isso é a reprodução de valores que estruturam a sociedade, que são machistas. Mas né? Então, as mulheres reproduzem e os homens produzem esse sistema, né? Então, vê bem, tu tá correto quando tu acha que isso pode hostilizar, mas quantos desses espaços são realmente violentos? Vou te dar o meu exemplo. Tu acha, esse mesmo livro que eu escrevi, sabe como eu ia escrevê-lo? Com as matérias dos jornalistas a meu respeito. Eu não fiz isso. Porque se eu publicasse o que já foi dito a meu respeito pelas jornalistas e pelos jornalistas, eu ia consagrá-los num lugar que eu acredito que eles não estão mais. Por exemplo, o apelido de musa do Congresso me foi dado por uma mulher. 20 anos depois, ela se reivindica feminista. Ocupa uma posição de destaque, inclusive, na mídia, por essa sua posição. Foi ela não achava rebaixado à época. É uma violência. Eu fiz 300 mil votos, eu vim do movimento estudantil. Eu fui rebaixada intelectualmente. Era usado como chacota, como se eu fosse bonitinha, sinônimo de burrinha. Entende? Então, a gente também... não é que não tenha que ter, e eu tenho um esforço incrível. Só que a gente precisa localizar a violência onde ela está. A violência não está em quem responde a isso. A violência está em quem produz isso. A forma como a gente responde, e aí eu concordo contigo, pode mudar, pode ser de um jeito ou de outro. Mas a violência inaugural é de quem pratica, né? 10h50 para a gente poder fazer o nosso pinga-fogo, porque o tempo não sei o que aconteceu, voou. A gente vai rapidinho para o intervalo para poder fazer aquela rapidinha que fazemos, né, de sim ou não. Papum. Como fizemos com também o Onyx Lorenzoni. Iguatemi, Parque do Noel no Natal do Bem. Iguatemi, Porto Alegre, onde doar é uma alegria. PUC, a melhor universidade privada do Brasil. Savar, muitas possibilidades num só lugar. É na Savar, Sicredi, é ter com quem contar. E Trend Downtown Home, sua vida no centro de tudo. Eu amo que a gente faz 50 perguntas, né? Na nossa discussão não consegue fazer, porque... eu tenho aqui... Eu tava preocupado de ter poucas. 15. Não, eu tenho 25 que eu não fiz. 10h50 a gente já volta. Pá. Quem vai começar? Eu. Pode ir. Pra ter mais tempo, né? Esperto. Pergunta curta e grossa. Tá. Tu deve ser candidata ao Senado em 2026? Com certeza. Com certeza. Pelo PSOL. Acho que sim. Tá. Nome Gabriel. mais forte da esquerda brasileira, fora Lula. Não sei. Acho que são vários, e eu faria um giro na infinidade de mulheres parlamentares eleitas pelos nossos estados. Eu acho que passa por aí a renovação da esquerda, apesar de todas as análises nunca ter o nome de nenhuma mulher. Se a gente faz assim, de sul a norte, o que tem de mulher bombando, bem votada, com mandatos espetaculares, é incrível. E Lula deveria mesmo ser candidato em 2026 ou deveria ter aberto caminho para outra liderança? No atual contexto brasileiro, acho que ele deve ser candidato, claro. Só ele é capaz de vencer a direita? Não acho, mas acho que ele é o mais capaz de vencer a direita e de tentar reaglutinar um centro político, porque isso é importante também para a gente tentar ter governabilidade e fazer com que a extrema-direita ocupe o seu lugar, que é um lugar de força minoritária no Brasil e não de força majoritária. Maduro é um ditador? O Maduro tem um governo com características da Venezuela, eu não concordo com ele, mas ele sofre o que todos os países produtores de petróleo sofrem, né? A ameaça constante do governo americano. Maduro é um ditador? Tem que ser sim ou não? Eu gostaria que tu respondesse claramente, porque parece que tu acha que não. É que eu acho que é mais complexo do que isso. Maduro é um ditador? Vocês vão usar os 4 minutos para isso? Maduro é um ditador, é a pergunta. Eu já disse o que eu penso, gente. Então a situação é mais complexa que essa nos países produtores de petróleo. Tá, mas a Venezuela é um regime democrático? Não. Não é? Não. Então é uma ditadura, não necessariamente? É que a democracia liberal, como a gente se acostumou a chamar de democracia, o que é democracia liberal, não é o que acontece lá. Uma ideia da direita que tu acha inteligente? Sabe o que acontece? Vou te explicar porque eu adorei a pergunta. É que eu fiquei resgatando a direita digna do nosso país. Tá bem. Né? Então eu tô assim, Perfeito. Na minha cabeça, vê bem, a direita mundial foi quem propôs o sufrágio para as mulheres. Né? Então, quando a gente fala direita, a gente convencionou pensar a extrema direita que tem ideias repugnantes. Então, A esquerda é arrogante? às vezes. Em que casos, por exemplo? Pode mencionar um exemplo?
eu acho que muitas vezes nós não temos essa generosidade de conversar sobre as coisas que nós pressupomos como óbvias, né? Então, para mim é óbvio todas as coisas relacionadas aos direitos das mulheres. E aí, a partir desse tratamento de obviedade, a gente para de se relacionar de maneira mais pedagógica com as pessoas. Isso é arrogância. Sobre isso, a esquerda opta majoritariamente por pessoas brancas e homens para concorrer. Tá aí. Nunca foi o meu caso. Então, eu tô... Primeiro, a esquerda não é um bloco hegemônico, né? Acho que é legal falar sobre isso. Eu, a minha vida inteira, fui uma mulher fora, digamos assim, do man... Quando eu falo mainstream, é uma ironia com man, e man mesmo, né? Stream da política. E sempre, depois que decidi concorrer, tentei reforçar candidaturas de mulheres e mulheres negras. Faz sentido a crítica de que a esquerda defende bandido? Não. Tu acha que em nenhum momento, ou pelo menos no discurso, pode dar a entender isso? Não, o discurso pode dar a entender qualquer coisa, sobretudo em tempos de desinformação e construção de raciocínios rasos e simplistas, né? Não faz sentido porque a esquerda tem uma agenda para a segurança pública que valoriza a polícia como agente construtor de segurança e não de mais violência. Lula é machista? Às vezes. E um vício da política gaúcha que precisa acabar. Muito tempo se falou que a política gaúcha era, né, Oximango ou Maragato, mas acho que isso contaminou a política nacional. Eu prefiro acreditar que a política gaúcha precisa resgatar o senso de separação do público e do privado, a ideia de que o Estado pode ser motivador de políticas públicas essenciais, como foi com o Olívio, como foi com o Brizola, com a participação, com a educação, com a ideia de um Estado protagonista. Então, mais do que acabar, eu quero que o Rio Grande volte a ser exemplo pro Brasil e pro mundo. 11 horas marcou o sinal, acabou. 25 perguntas ficaram aqui no meu bloco. Gente, obrigada pela companhia de todos. Iguatemi, PUC, Savar, Sicredi, Trend, Downtown Home. A gente volta amanhã. Tchau, PG. Tchau, Gabriel. Obrigada, tchau, Manuela. Obrigada a vocês. Foi uma alegria. Beijo, gente. Tchau, tchau.